Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Olha, eu mais uma vez aqui para gravar os meus vídeos, né, que gosto muito de fazer. Eu sempre falo para vocês, né, gente, o quanto eu gosto de falar a respeito de relacionamentos, né, de comportamento humano, porque é uma coisa que eu gosto, né, de observar também nas pessoas, né. Eu gosto tanto de assistir reality shows justamente por conta disso, né, que isso me ensina bastante, né, gente. Falar de relacionamento, gente, é uma coisa que me vivifica, né? Eu acabo vivificando coisas em mim que muitas das vezes já estão tratadas e outras que precisam ser tratadas, né, gente? É muito importante falar a respeito disso, né, gente? E uma das reflexões que eu quero trazer hoje é como lidar com as frustrações, né, gente? Como começar de novo, né? É muito importante a gente não ter medo, gente, de começar outra vez se preciso for. Seja na questão de ambientes, seja na questão de relacionamentos familiares, seja na questão de relacionamentos de amizade e sentimental, principalmente. Né, gente? É muito importante a gente estar disponível a começar de novo, né, gente? Porque eu sempre falei isso, gente, as coisas que são da vontade de Deus para a nossa vida, elas irão acontecer. No tempo do Senhor, elas vão acontecer. Mas uma das coisas que eu fui aprendendo ao longo da minha pequena caminhada, digamos assim, nessa questão, foi a não querer forçar situações. Eu gosto de vir aqui, gravar meus vídeos aqui, até um meio realmente também onde eu me falo, né, onde eu me desabafo, digamos assim. As pessoas falam, a internet não é lugar de desabafar. Realmente não é lugar de desabafar, mas a gente sabe também o que vai falar, né, gente? Não é qualquer coisa também que a gente vai sair falando, né? Eu gosto de desabafar trazendo reflexões. Para mim é uma maneira de desabafar. Eu acredito que isso ensina tanto a mim quanto aos outros, né, gente? Para mim isso é bom e é importante. Então, por que o medo de não conseguir e ter medo de recomeçar? Né, gente? É muito importante a gente recomeçar quando é preciso, sabe? Recomeçar, às vezes, uma nova história num outro lugar, recomeçar uma nova história numa vida de relacionamento, seja numa amizade, seja numa família, seja num relacionamento sentimental, mas até amizade e relacionamento sentimental, né? E família é uma reconstrução, né, gente? Que aí são outros tipos de situações. Mas o saber recomeçar, gente, é muito importante, né? E o Senhor, Ele tem me feito entender isso, que se preciso for, recomeçar tudo de novo, né? Voltar à rota, né, gente? Sabe quando você vai e entra num carro de Uber e de repente o motorista pega a rota errada e tem que recalcular novamente? O GPS tem que fazer todo o recálculo novamente? É isso. Na vida essa, né, gente? Mudar a direção ou recalcular a rota, né, gente? Porque eu sempre aprendi, gente, que assim, Deus, quando Ele quer nos abençoar, Ele não quer que as coisas sejam do nosso jeito, né? Da nossa força, né? E eu estava falando um pouco sobre isso ontem, né? E Deus, Ele me usa bastante, imagino eu, em revelação, né? Porque eu tenho dificuldade de buscar, porque eu acho que isso não é algo que, né, que é de qualquer jeito, né, gente? É uma coisa séria. Então Deus, Ele mostra muitas coisas para mim, principalmente para mim mesma, né? Quando se trata de mim. E assim, hoje em dia, muitas coisas Deus tem feito eu me recalcular, né? Até a respeito mesmo da vida sentimental, né, gente? Por quê? Por que recalcular na vida sentimental? Vamos lá, vamos colocar isso com clareza. Porque na realidade, gente, entra naquilo que eu já falei e gravei em outros vídeos. A gente não obriga as pessoas a nada. Então, o recomeçar de novo é dar a oportunidade a si mesmo de encontrar outra pessoa. Uma pessoa que realmente tenha a ver com você. Isso serve para mim e serve para você. Porque tem pessoas que a gente, às vezes, com o passar do tempo, gente, que pode acontecer sim, de você se interessar, de você achar legal, que possa ser, que possa dar certo. Em algum momento você pensou isso,
E depois você entrar no recalcular a rota e perceber e olhar, sabe, poxa vida, talvez não combine tanto assim. A gente tem que observar isso, porque às vezes acontece mesmo, né? Hoje em dia eu recalculo isso. Eu fico tentando me imaginar, né? Ou pelo menos antes eu tentava mais isso com constância, né? Eu tentava me imaginar como seria se eu estivesse com a pessoa, né? Antigamente eu floreava muito na minha visão, na minha imaginação, né? Não vou mentir. Eu floreava bastante, criava aquele castelo de ilusão, como que seria, se fosse assim, se fosse assado, porque alguns traços que eu pedi a Deus, a pessoa tem alguns traços. Só que hoje eu vejo que de uma forma um pouco mais exagerada e talvez não fosse bom, né? Então, aí é onde você começa a recalcular e a pensar, né? Poxa vida, seria bom se fosse assim. Aí quando você começa a olhar, você começa a observar certas coisas, você começa a perceber que não daria certo, sabe? Você começa a notar que algumas coisas não dariam certo. Por exemplo, o que eu noto nesse homem? Por exemplo, é uma pessoa muito ligada a amigos. Eu não acho que isso seja errado, tá, gente? Eu não estou falando aqui que é errado, mas eu estou falando aqui de equilíbrio, né? Uma das coisas que é importante é a gente equilibrar, porque quando você é ligado muito aos amigos, o que isso significa? Que certamente pode correr o risco de você, ou mesmo eu, né? Porque eu estou falando aqui como se eu estivesse aqui refletindo para mim e para você que está do outro lado que possa assistir. Quando eu fico imaginando a situação, eu fico pensando assim, tem que haver um equilíbrio. Aí eu fico pensando assim, eu já tentei me imaginar com essa pessoa e fico pensando comigo, né? Assim, cara, se for olhar, realmente a gente não tem muito a ver. A gente tem muito a ver profissionalmente. Acho que profissionalmente casa um pouco as nossas coisas, né? Porque algumas coisas que eu gosto, eu vejo que a pessoa tem na profissão dela. E eu acredito que algumas coisas eu também tenha para ele, se eu fosse realmente aceito, claro, com uma ressalva, tá, gente? Porque isso não é da parte da pessoa, é da minha parte. Foi da minha parte, entendeu? Então, deixando isso claro, a pessoa nunca teve interesse genuíno por mim. Teve no início, sim, mas nunca teve um interesse genuíno de verdade, né? Hoje em dia. Né? E o que me fez entender isso? Ah, Joga, mas por que você entendeu isso desta maneira? Porque quando a pessoa tem um interesse por nós genuíno, gente, eu estou falando aqui como crítica, tá bom? Talvez seja também um pouco de crítica, vamos lá. Cada um interpreta como quer, entende como quer. O interesse genuíno, gente, é aquele onde a pessoa se preocupa com você. Quando a pessoa não tem uma preocupação com você, não demonstra isso, entendeu? Ou de repente, inicialmente, lá no começo, lá em 1900 e lá vai bolinha, a pessoa se preocupava, e hoje em dia você já não vê isso, fica a dica. A pessoa não quer. Por que, gente? Eu digo isso, eu já assisti vários vídeos de comportamento, né, humano, e principalmente relacionado a homens, né? Porque quando você está interessada, você quer descobrir um pouco mais sobre as pessoas, né? Sobre o cara que você possa estar posteriormente interessado. Você começa a perceber o que, gente? Que quando o homem ele tem interesse, ele é objetivo. Ele não é como a mulher, que a mulher é mais um pouco confusa. O homem não, quando ele quer, ele investe. Aí eu venho, né, na minha memória pensar, eu nunca tive investimento nenhum desse homem por mim. Nunca. Entendeu? Todo o investimento de demonstração, vamos dizer assim, foi da minha parte. Não foi por parte da pessoa, foi da minha parte. Bom que hoje está servindo de experiência para eu contar. Então, por que eu estou trazendo isso à reflexão, gente? Para você, mulher, que muitas das vezes fica iludida e até na dúvida mesmo de se questionar, será que a pessoa quer? Não, gente, a gente não pode ser ingênuo. Tem que trabalhar de Deus quando entra o espiritual? Tem. Mas a gente não pode ser ingênuo ou ingênua em pensar de que realmente é isso e acabou. Não, gente, você pode até lutar em oração, fica aí o quanto você quer lutar. Aí é uma questão particular de cada um e como Deus vai trabalhar na vida de cada um. Mas você tem que rever o conceito e ser objetiva no sentido da visualização dos sinais. Porque quando os sinais são claros de que a pessoa não tem interesse, porque se a pessoa não procura, entendeu, gente? Aí eu vou colocar
bom? Alguns indícios. Se a pessoa te menospreza, se a pessoa não te procura, se a pessoa não demonstra nenhum interesse, nenhuma preocupação por você, se a pessoa não quer conhecer você, ou se inicialmente até quis, mas foi só bem inicialmente, se a pessoa te tratou, te trata de qualquer forma, você não é a prioridade, se a visão e a opinião dos outros, dos amigos, da família, seja lá de quem for, realmente é o que a pessoa tem como prioridade, então você já tem a resposta de que você não é a prioridade, de que as outras pessoas são a prioridade e de que não existe nenhum interesse. Então, gente, é muito importante a gente refletir sobre isso. Por quê? Porque, gente, isso é até em amizade, se a gente for parar para pensar. Até em amizade, isso é importante a gente observar. Por exemplo, uma pessoa que ela tem amizade com você genuína e verdadeira, não é aquela pessoa que só te elogia na frente, não é aquela pessoa que vai te defender pelas costas. Essa é uma pessoa que realmente gosta de você. Mas uma pessoa que ela não é literalmente genuína com você, seja na amizade, aí vai para outras áreas também que entra também a questão sentimental, a pessoa que não tem um interesse genuíno não faz diferença, sabe? Não faz diferença. Eu lembro de uma situação que eu comparo hoje, que eu acho muito interessante. Eu lembro de uma amiga minha, né, que eu posso dizer que na época nós éramos amigas. Eu lembro que ela estava passando por um turbilhão de situações numa outra igreja. Oi? Pode deixar, depois eu pego, tá? Só deixar aí no canto. Obrigada, Passal. Bom dia. Eu lembro de uma situação que eu vivenciei com uma amiga minha. Na época nós éramos bem amigas, né? Eu estava numa outra igreja, numa outra situação de vida, né? Eu era ainda muito mais jovem. E eu lembro que quando aconteceu dela se relacionar, não se relacionar, mas quando começaram a acontecer as coisas na vida dessa minha amiga, e esse rapaz, esse homem se interessou por ela, ele tinha um compromisso, só que, claro, ele aceitou as coisas, porque ele realmente não tinha interesse pela outra pessoa. E foi justo fazer o que? As coisas acontecem. Então ele se interessou por essa minha amiga. Só que ele resolveu a vida dele com a outra pessoa que ele tinha compromisso. Acabou. Então ali eu pude ver a diferença, para hoje trazer para a minha história de vida, a diferença de quando a pessoa tem interesse de verdade e quando a pessoa é para a sua vida, né? Por quê? Porque quando não é para a sua vida, tanto é, esse homem ele tinha um compromisso com a outra pessoa, ele rompeu por causa dessa minha amiga, né? E ele assumiu ela, eles noivaram, namoraram, noivaram e casaram, acabou. Hoje tem a vida deles e são felizes. Eu não tenho mais aquele convívio, mas eu acredito que são felizes. Então acontece, você vê quando a pessoa genuinamente tem um interesse. E eu estou colocando isso como uma comparação, por quê? Porque se eu for observar nas entrelinhas e lembrar de coisas lá atrás, em nenhum momento de fato a pessoa realmente foi, olha, eu tenho interesse por você. Nem na maneira de tratar, sabe? Nem na maneira de tratar. Já teve ocasiões assim, eu não estou aqui falando em crítica da pessoa, mas refletindo sobre os sinais, tá bom? É isso que eu quero passar. Eu não quero passar a negativa sobre a pessoa, porque se a pessoa não quer, gente, é natural que ela tenha esse comportamento. É simples assim. Então não vai fazer diferença, porque a pessoa não quer. Então eu não estou falando que está certo ou que está errado. Eu estou colocando aqui os sinais para que a gente observe. Então acontece. Teve um episódio onde eu estava em toda essa turbulência de sentimentos, né? Que eu cheguei até a desmaiar, né? Assim, na igreja, né? Eu voltei rapidamente, né? Eu estava possuída, né? Porque ali o pessoal começa a orar, acha que está possuído, vai saber, né? Então tá, eu cheguei a desmaiar, passei mal e tudo, mas tipo assim, sabe? Eu não vi nenhum sinal de preocupação deste homem, nenhum, gente. Nenhum. Por isso que estou falando, gente, assim, quando realmente a pessoa não quer, é assim que as coisas acontecem. E é isso que estou trazendo para você como uma referência, sabe? Como uma referência e uma reflexão. Quando a pessoa não quer, a pessoa, gente, ela não vai fazer questão, ela não vai ter a menor preocupação.
Por quê? Porque para a pessoa, se a pessoa fez por bem ou por mal, não sei. Não posso nem afirmar que foi por mal. Simplesmente aquela coisa, eu não tenho interesse, para mim tanto faz. É isso. É simples assim. E é isso que você quer para a sua vida? E foi isso também que eu me questionei, gente. Não é isso que eu quero para mim. Sabe, eu não quero uma pessoa desta forma. Tudo isso está me servindo como aprendizagem até para estar aqui, passando para os outros, sabe? Para quem assistir, né? Porque meus vídeos não são tão comissados assim, porque são caseiros, né? E eu não invisto financeiramente. Mas eu gosto de gravar como falei. Então, gente, as poucas pessoas que possam vir assistir, é bom que aprendam alguma coisa. Leiam os sinais, gente. Porque assim, de fato, ninguém é obrigado a querer ninguém. Mas você ler os sinais não é para o julgamento dos outros, mas para o seu discernimento. Para você entender aonde você está entrando. Porque realmente, às vezes, a pessoa não quer e você está ali, sabe? Nossa, gente, eu paguei cada King Kong. E eu acho interessante. Eu paguei de Rebeca para esse macho. Gente, eu fui levar um copo de água para esse homem. É legal contar a experiência, porque para mim, eu acho, para mim, de tudo melhor é o testemunho. Se desse certo, seria ainda melhor, mas como não deu, fica o testemunho aí para outras coisas, né? E para outras pessoas e para mim também. Então, gente, eu paguei, sabe, de Rebeca. Fui lá, ofereci um copo de água pro homem, sabe? Fui lá, né? Que nem Rebeca fez lá na história dela, lá, né? Não sei quem era, se era cavalo, se era jumento, sei lá. Só sei que eu fui lá, sabe? Toda faceira, toda fofa. Não, gente, foi muito hilário. Quando eu me lembro do mico, quando eu me lembro daquela situação, sobra história pra contar e pra dar risada, gente. Quando eu me lembro do King Kong que eu paguei, foi muito engraçado. Essa foi a história que ficou na minha cabeça. Eu não sei se eu lembro mais de algum episódio, mas esse foi, tipo assim, o mico e o King Kong do ano, naquele ano que eu fiz aquilo. Aí eu fui lá, peguei um copo d'água, eu não sei o que deu na minha cabeça, gente. Sabe, é como se eu ouvisse alguma coisa assim, no meu sentimento, ou talvez até fosse uma coisa, né, de Deus, sei lá, se fosse pra ser. Aí eu fui lá, peguei a água, né? Gente, o comportamento do santo foi fazer isso. E em pé com a minha cara. Gente, na linguagem corporal, eu também gosto de estudar sobre isso. Na linguagem corporal, quando uma pessoa cruza os braços, isso tem um significado muito relevante, importante. A pessoa está literalmente fechada, né? A pessoa está literalmente fechada para você. Tipo, foi muito hilário. Ele ficou assim com a minha cara. Eu fui lá no copo d'água e ele não pegou o copo. Eu acho que por um momento, eu tenho vaga lembrança disso, mas por um momento eu fiquei com o copo estirado. Ele não pegou o copo. Aí eu pensei, que mico, fiquei comigo na minha cabeça, né? Aí eu pensei, tá bom, você não quer? Aí eu coloquei no banco. Gente, foi a coisa mais hilária. Foi vergonha alheia, cara. Hoje eu diria vergonha alheia. Gente, eu acho que eu vivo no mundo em Alice no País das Maravilhas, sabe? E eu trouxe aquela realidade bíblica pra mim, entendeu? Tipo, fui, sabe? Porque eu sou assim, estabacadona mesmo, né? Aí eu fui, ficou aquela saia justa, porque ele permaneceu de braço. Gente, eu não lembro. Parece que Deus me apagou da memória. Eu não lembro nem o que eu falei, sabe? Praticamente. Eu sei que a coisa foi curta, né? Porque na medida que a pessoa estava com o braço cruzado, a pessoa não estava receptiva. Eu não sei se foi involuntário da parte dele, mas o fato é que ele não estava receptivo, até porque também. Foi engraçado, porque assim, gente, eu fiquei pensando, não acredito, Senhor, que eu paguei esse King Kong. Eu acho que Deus deve ter levantado do trono e deve ter aplaudido e ter falado, filha, você conseguiu se superar. Quando eu pensava que você já tinha ido longe, você conseguiu atravessar o rio da vergonha alheia. Foi engraçado, gente, foi engraçado, foi engraçado porque assim, eu sou muito sonhadora, né? E eu peguei muito forte aquela passagem ali de Rebeca, eu achei interessante. E sei lá, fui do nada, gente, eu tava no culto, sabe, de domingo. Aí eu fui lá do outro lado, gente, eu atravessei do outro lado. Eu saí do lado, eu tava em pé, né, ali nos últimos bancos,
Eu tive a capacidade, fui lá, peguei um copo d'água e levava aquele homem. Eu acho que foi uma frase que eu falei. Eu pergunto, você não tá com sede? O cara não deve ter entendido nada. Deve ter pensado que eu era uma doida. Eu peguei, como ele tava com o braço, porque eu tava com o copo. Eu fiquei por um momento com o copo. Mas também eu não fui besta, né? Também não fiquei muito tempo. Eu fiquei com o copo estirado. Eu vi que ele não ia pegar porque ele ficou assim. Eu vi que ele não ia pegar o copo, né? Meu Deus, que vergonha alheia, né? Depois eu pensei. Aí eu peguei, quer saber, ele não vai pegar o copo, eu não vou passar esse de como levando o copo de volta. Vou deixar aqui. Aí eu olhei pra cara dele e falei, tá bom, você não tá com sede, né? Ah, deixa eu colocar o copo aqui, acho que foi isso que eu falei. Deixa eu colocar o copo aqui. Gente, vergonha alheia, peguei e saí. Mas também eu fui assim, sabe? Fiz, mas também nem liguei. Já que era pra passar vergonha, já que tava na chuva, era pra se molhar, né? Já tinha passado mesmo. Você viu aqui como tá servindo hoje pra testemunho, né, gente? Claro que eu queria que tivesse dado certo, que fosse realmente a pessoa pra minha vida, que seria muito mais engraçado contar isso lá na frente. Mas como não deu certo e eu acredito que não tenha mais nada a ver, pelo menos eu estou aqui contando e serve como aprendizado pra vocês, meninas. Porque a gente que é mulher, a gente é muito iludida, pelo menos eu sou, né? A Jo é uma iludida aqui. Eu e a Alice no País das Maravilhas. Gente, quando eu fiz isso, foi o mico do ano. Gente, foi a vergonha alheia. Esse homem, ele é alto, ele olhando pra minha cara, tipo, como quem quiser dizer, e aí? O que você quer? Eu acho na cabeça, né? O que significa isso? Não, gente, foi a passagem de Rebeca. Eu achei tão bonita aquela passagem que eu fui lá servir ao homem. Ao homem que eu achava que era da minha vida, né? Aí eu pensei, gente, que vergonha alheia. Mas foi engraçado, foi, gente. E eu conto isso achando graça, porque pra mim foi. Eu não fiquei, nossa, como eu fui humilhado, não foi nascido, até fui. Mas, gente, olha pra minha cara de quem liga pra isso. Eu acho que quando Deus permite certas coisas na vida da gente, na realidade eu não acho, eu tenho até certeza. Quando Ele permite que a gente passe por determinadas coisas, é porque Ele sabe que a gente pode dar conta. Porque se não fosse assim, Ele não permitiria. Eu não teria jamais feito isso, né? Joel, tinha que ser eu pra fazer isso, né, gente? Mas o que eu tô querendo dizer com isso, gente? Tem a parte engraçada? Tem, gente, que foi isso que aconteceu. Foi uma das partes engraçadas, mas tiveram outras que agora eu não lembro pra contar. E pro vídeo também não ficar tão longo. Mas assim, foi engraçado? Foi engraçado. Mas sabe o que eu entendo, gente? Que quando você faz algo, e se a pessoa não é a pessoa pra você, e você não é pra pessoa, por melhor que você faça,